que o Elas por Elas de hoje vai falar sobre menstruação. Vamos entender esse processo tão natural do corpo da mulher e que muitas vezes é motivo de constrangimento para muitas jovens por falta de informação. Não vai sair daí, hein? Que o programa tá só começando. Todo mês ela chega acompanhada dos mais desagradáveis sintomas. E quando ela não chega, é motivo de desespero para muita gente. Estamos falando da menstruação, que é um marco na vida da mulherada e tema do Elas por Elas de hoje. Para tirar todas as nossas dúvidas, a gente trouxe aqui para o estúdio a doutora Alícia Porfírio. Ela que é médica ginecologista e vai nos esclarecer muita coisa, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente. Prazer estar aqui no Elas por Elas e esclarecer sobre esse tema, que, assim, é tão comum, mas também torna-se uma grande descoberta, que muitas meninas entram nesse período sem nem saber que eles realmente existem. Exatamente. Muitas delas sem saber o que está acontecendo com o próprio Exatamente. corpo. É uma rotina da gente muito grande. Por mais que a gente lide com o esclarecimento diário, a gente lide com a comunicação, ainda existe um grande tabu na sociedade. Tanto dos pais para com as crianças, as pequenas adolescentes, para com a sociedade. Muitos deles, por falta de esclarecimento, baixa condição, então a gente não consegue conversar, não tem o acesso. E aquela menina chega ao dia da tão menstruação sem saber o que está acontecendo. Muitas vezes se julga, é um acidente, é um sangramento, que vergonha. E a forma de lidar com isso é o segredo. Para a gente receber bem isso, que vai conviver com a gente durante o resto da vida. E não é motivo de ter dor de cabeça, não é motivo de doença. Doutora, muitas vezes são crianças, né? Eu falei mulherada aqui na abertura, mas qual é a faixa etária aí que a gente considera normal que essa menstruação chegue? Hoje a nossa faixa etária está cada vez mais nova, devido ao nosso mundo moderno, tá? Qualidade da alimentação da gente, muito a parte artificial, muito conservante, muito hormônio nos alimentos, tá, gente? Então, isso acaba editando um pouco. Nossas crianças estão um pouquinho acima do peso. Então, né? O sedentarismo, a qualidade do lanche nas escolas, isso tá deixando cada vez mais jovem, tá? A gente está pegando uma faixa etária de 9, 10, 11 anos menstruando, onde há 15 anos atrás essa faixa etária era 13 e 14. Então, nós estamos nas médias dos 10, 11 anos e muitas meninas de 9. Quando você vai na periferia, que você vai fazer um censo junto, a gente consegue achar meninas de 8 anos que, assim, não deveriam estar passando por aquilo ali, mas já estão menstruando. O que é que acontece propriamente com o nosso corpo? A menstruação, ela simboliza o ciclo reprodutivo, né? Então, o que é que acontece lá para chegar Vamos lá. O que é menstruação? Menstruação, eu chamo que é o resultado de uma orquestra. Fica bonito falar assim. Fica. Porque é uma comunicação, tá? Vem estímulo do sistema nervoso central, vem estímulo aqui tireoidiano, pancreático, ovariano, para fazer um endométrio sangrar. Isso é menstruar. Tá? Então, quando a criança chega a um grau de maturidade X, que estimula o hormônio X, ela vai ter esse sangramento no endométrio. O problema é que, devido à nossa rotina atual, a gente tem como fazer esses estímulos hormonais sem a maturidade chegar por completa. Entendi. Então, vem a menstruação precoce, vem o que a gente está tendo acontecendo agora com maior incidência. Então, simboliza que a partir daquele momento a menina pode engravidar. Não é isso? Simboliza que a menina pode engravidar, mas é importante falar que, assim como o bebê, quando nasce, que vai demorar a andar, que passa por fases, a menstruação também tem fases. Então, não é assim, menstruei, vou menstruar todos os meses e vai estar tudo bonitinho, regular, acabou. Não é. A menstruação, ela também é imatura. Nós temos um período, que isso é muito importante, viu? Mãe de meninas que estão nos ouvindo. Nós temos um período de quase 2 anos, que a gente chama imaturidade do eixo, que é o período de adaptação, que o seu útero está aprendendo a sangrar. Então, naquilo ali, você pode ter intervalo de 3 em 3 meses nas menstruações. Entendi. Você pode ter uma ovulação fora da data. Então, assim, é um período muito, muito delicado. Tá? Que a gente precisa ter maturidade. Aquele atraso menstrual não significa gestação, até porque essas meninas tão jovens não deveriam ter vida sexual ativa. Mas essa imaturidade, ela pode durar até 2 anos. Mais que 2 anos, aí o interessante é procurar ajuda médica. Eu sei que, assim, o fluxo não é uma coisa que a gente mede, né? Não tem condições de a gente estar
medindo mesmo. Mas quando é considerado um fluxo anormal? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar. Quando você menstruar, anote este dia. Isso é uma coisa essencial. Se você tem acesso a celular, existem vários aplicativos, tá? O nome ciclo menstrual, sem conflito de interesse. Aplicativo de graça que você consegue controlar ou anota numa agendinha. É muito interessante, porque o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da sua historinha, não só da primeira menstruação, como todos os meses. Em relação à duração, a gente tem uma expectativa que essa menstruação dure de 3 a 5 ou 7 dias. Tudo isso é normal, porque cada um vai ter uma descarga hormonal diferente. E este ciclo, ele pode voltar a acontecer com intervalos de 21 a 35 dias. Isso é importante porque, às vezes, você vai dizer, poxa, não menstruei esse mês. Será que você não menstruou esse mês? Será que você não menstruou dia 31 do mês passado e vai menstruar dia 3 do mês que vem e seu ciclo é de 35 dias? Então, pode estar normal para o seu eixo. Conhecer o seu corpo, né? Conhecer o seu corpo. Aí, finalizando o que você me perguntou em relação ao fluxo. Nós temos uma expectativa que desses 3, 5 ou 7, que são as médias, tenhamos 3 dias de fluxo grande. Então, fluxo maior, tá certo? Que pode vir uma saída de coágulo. Geralmente, quando sai um coágulo, que é um bolinho mais escuro de sangue, pode vir uma cólica mais forte. Então, isso é o aceitável. Fora disso, é interessante conversar com o ginecologista, individualizar o seu caso para conduzir da melhor forma o tratamento. Sei. Existem mulheres que têm sintomas da TPM muito fortes. E aí, nesses casos, onde as mulheres tomam até anticoncepcionais para evitar essa menstruação, isso faz mal, doutora? Eu vou puxar a tua pergunta te dando uma pergunta e eu mesmo responder. Ficou meio cômico isso. Eu vou diferenciar algo que é muito importante. Sangrar é diferente de menstruar. Como assim? O que a gente está falando? Quando a gente toma pílula anticoncepcional, a gente está dando um hormônio artificial. E o corpo, ele fica adaptado àquele hormônio. Minhas comparações. Imagina um bebê chupando um pirulito. Tu tirar o pirulito dele, ele vai chorar. É isso que acontece com o teu útero. Quando você usa anticoncepcional todos os meses, que você tira ele, o seu útero sangra. Então, é um sangramento menstrual. Menstruar significa que todo o eixo do corpo, aquela orquestra, funcionou. Estímulo do sistema nervoso central, das outras gônadas, ovarianos, e você sangra. Aí, quem tem essa orquestra funcionando vai sofrer, em alguns casos, das TPMs, tá certo? Tem gente que sofre muito, né? Bastante. Aí vem aquela importância de anotar aquele primeiro dia do ciclo, para você conseguir identificar se realmente é TPM, o que está acontecendo, tá? Olha, doutora, acontece exatamente 3 dias antes da menstruação, acontece exatamente em tal época, porque muitas vezes a TPM ela é taxada de TPM sem também ser ela, tá certo? Em casos de TPMs extremas, com muita cefaleia, tem pacientes jovens, muitas adolescentes, que elas ficam acocoradinhas em cima da cama, existe sim a indicação de bloquear a menstruação por um período determinado, mas como estratégia médica. Uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o programa, né, que é um problema que muita gente não conhece, pobreza menstrual. Sim. Os absorventes, pra gente parece tão simples, ter acesso a esses absorventes, ter acesso à infraestrutura até, parece uma coisa lógica, né? Parece uma coisa muito lógica, mas existem dados alarmantes aí que, segundo a Unicef, o último levantamento que eles fizeram, que mais de 700 mil meninas no Brasil não têm acesso a chuveiro e a banheiro dentro de casa. E quando chega a rede pública, as escolas, mais de 4 milhões de meninas não têm acesso a itens básicos de higiene, gente. Então, é um dado gritante. Por quê? A gente se pergunta por quê? Porque essas meninas, muitas vezes, envergonhadas de chegar a seus pais, não entenderem o que está acontecendo com elas, passarem por constrangimentos, vão buscar soluções para resolver estancar aquele sangue. E aí terminam usando, vou falar aqui de casos gritantes, né? Mas é importante. Utilizando miolo de pão, utilizando jornal, utilizando o que encontra acessível ali para sanar isso, não é, doutora? Isso até é chocante, tá? A gente estava conversando esses dados, antes eu não tinha acesso a esses dados. E isso me fez chamar uma reflexão, tá? Muitas vezes
o básico pra gente não tem e não chega a todos. Então, é o básico. E o que eu tenho a dizer a você, menina, a você, mãe do interior, gente que tem pouco acesso, existem em todas as cidades os postos de saúde, tá certo? Se essa demanda existe, mesmo com vergonha ou não, leva a elas, porque assim, tem como viabilizar e tentar resolver. É algo de dignidade. Com você certeza. ser orientada sobre isso. E mais ainda, se a mamãe e o papai não entendem, não sabem conversar sobre o assunto, porque isso existe, Com certeza. leva e pede para a assistente social conversar, para um médico do postinho de saúde, que graças a Deus tá organizado, tem, a maioria dos estados a gente está tendo acesso, marca, demora, mas está tendo acesso. Mas conversa, tá? É super importante, é super importante. Eu fiquei chocada com esses dados, sabe? E eu vou puxar desses dados algo que eu posso afirmar, pois participo desses programas, em relação à prevenção que é disponibilizada pelo SUS, tá? Hoje, muitas meninas não sabem, mas além da pílula anticoncepcional, o SUS também disponibiliza o dispositivo intrauterino, que é o DIU de cobre com duração de 10 anos. Então, assim, isso é extremamente importante, tá? As meninas, quando menstruam muito jovens, ainda estão na fase escolar, estão na programação do que vão fazer, certo? E assim, é mais difícil todo mês pegar a pílula anticoncepcional, não tem acesso. Existe no estado de Alagoas o programa para colocação de DIU pelo SUS, todo organizadinho, vários ginecologistas compenetrados em várias cidades, tá? Isso parece uma coisa simples, mas a minha funcionária da casa, há 3 dias atrás, que é uma funcionária nova, eu comentando, ela, doutora, você conseguiria se pegar para mim? Eu fiz, meu amor, você consegue, você não precisa de mim para conseguir. Não, doutora, mas é porque é tão caro. Eu disse, não, é acesso, é comunicação, é a informação que não passa. De graça. Há muitos anos atrás, quando eu fiz residência, eu via DIUs e DIUs. Eu falei, gente, a gente precisa comunicar isso. Eu fazia mutirão, sabe? Uma causa bem pessoal. Mas, assim, a gente puxou da dignidade em relação ao absorvente, é extremo isso. E eu puxo, afirmando que eu tenho acesso a essa parte do anticoncepcional e do DIU, que você, mulher, você tem como programar um pouco sua vida. Com certeza. Tá? Essa menina com 14 anos, sem muita instrução que menstruou cedo, tá com vida sexual ativa, poxa, coloca um DIU de 10 anos. Tu garante até 24 anos essa menina. Ela tem que estudar, tem que estudar, fazer a carreira dela. Porque acaba, do jeito que ela é imatura, e o desconhecimento existe para um absorvente, para o acesso, imagine para a vida sexual. A vida sexual começa que ela não sabe nem o que é vida sexual. E a gestação vem como consequência. E tem que criar. 1, 2, 3, a gente pega. A menina com 19 anos, 4 filhos. Eu já vi casos na unidade de saúde com menina de 10 anos grávida. Sim, eu já fiz um parto. Fiz um parto da menina de 10 anos. Na verdade, eu fiz 2, isso marcou bem minha vida. 2, mesmo mês. Só que uma de 10 anos, ela tinha o meu corpo. Ela fez parto normal, ela era uma mulher. A outra de 10 anos, a minha filha linda em casa tem 10 anos, ela tinha um corpo mais magrinho que a minha filha. E ela não sabia o que estava acontecendo. Meu Deus. Eu interrompi a gestação dela antes do tempo, conversei com os pais, conversei até com o rapazinho, que era outra criança, o pai que está da gestação, interrompemos antes do tempo. Para ela não passar pelo trauma do parto normal. Porque para ela iria ser um trauma. Ela não tinha estrutura, ela não tinha peito, ela não tinha quadril, ela só tinha um bebê. Entendi. Entendeu? Então, isso tem que ser individualizado. Acabamos humanizando para o outro lado, mas acaba envolvendo tudo. Com certeza. A informação, a precariedade, a acessibilidade. Com certeza. Vamos dar uma pausa agora aqui no estúdio. Aquela hora que você adora, né? Nossa repórter queridíssima Letícia Reis sempre traz uma novidade sobre o tema que a gente está conversando aqui no estúdio, né? E aí, Letícia, o que é que você traz de bom pra gente? Olá, gente. Trouxe para vocês uma curiosidade sobre o assunto menstruação. Nós sabemos que todas as mulheres passam por esse período mês a mês, mas as que não têm condições de comprar sequer um absorvente, como ficam? Vou contar para vocês que no ano de 2022 ocorreu a promulgação da Lei 14.214/2021, que cria o Programa de Proteção à Promoção da Saúde Menstrual. A norma determina que os estudantes de ensino fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias recebam de forma gratuita absorventes para sua higiene pessoal, garantindo que elas passem por esse período confortáveis. Então, por essa lei, esse período vai ser seguro para todas. Que bom, né?
com você no estúdio, Bárbara. Ai, obrigada, Letícia. Você sempre com informações maravilhosas, esclarecedoras, sempre ouvindo bem as pessoas. E é isso, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Bom sentir o calor do público, ver o que eles acham sobre o tema. Doutora, eu, assim, saindo um pouco daquela menina que está iniciando o ciclo menstrual, para as mulheres que engravidaram. Certo. Pós-gravidez, muda alguma coisa? Então, muda e muitas vezes é para melhor, viu, meninas? Quando temos a gestação, após o período gestacional e da amamentação, tá? Que na amamentação a gente libera um hormônio chamado prolactina, que desregula tudo, o peitinho a gente vai ficar amamentando e o eixo menstrual ele acaba não acontecendo. Mas, em algumas, na maioria das mulheres, o ato de menstruar, ele faz um aumento do útero, o útero depois volta ao tamanho e esse endométrio afina junto. Então, muitas mulheres falam isso. Depois do meu parto, minha regulação menstrual aconteceu. Então, existe essa possibilidade, é uma questão estrutural, pós-gestacional, de regularizar quem tinha ciclos muito irregulares, regularizar quem tinha muito TPM, porque teve um pico de progesterona muito alto durante a gestação. A gente diz que a gestação é um marco na vida da mulher, uma cascata hormonal tão grande que a gente acaba sendo outra pessoa. Verdade. Mas aumento de fluxo ou diminuição de fluxo? Geralmente, regularização. Diminui um pouquinho. Aquelas que cursam com aumento muito grande de fluxo, é bom buscar, porque tem que fazer uma ultrassom desse endométrio para ver se não teve um espessamento, um restinho de parto, alguma coisa que justifique isso daí. Entendo. Não necessariamente o parto, ele tem que aumentar o fluxo. Isso eu falo depois de todo o período de amamentação e estabilização hormonal. Voltando às questões dos absorventes, eu esqueci de fazer uma perguntinha. Muitas meninas, essa questão da falta de informação e tudo mais, muitas até têm informação, mas o absorvente, a escolha do absorvente, meninas que são virgens podem usar absorvente interno? É uma dúvida, eu acho que surge bastante, né? Perfeito. E do absorvente nós podemos passar para o coletor, que está muito em alta, todo mundo pergunta. Eu abro uma caixinha de perguntam sempre sobre o coletor. Meninas virgens, utilizar apenas o absorvente externo, tá? Não pode introduzir nada no canal, tá bom? Então, o absorvente externo, nos dias de maiores fluxos, bota o absorvente noturno com aba. É interessante que leve vários absorventes na bolsa, no cenário ideal, né? Sem ser de pobreza, a gente troque, sempre que possível que for ao banheiro, não ter essa continuação. Tá? As que não são virgens, já têm vida sexual ativa, elas podem lançar mão do absorvente interno, que seriam os OBs, né? A gente, com a colocação, existem várias espessuras deles, funcionam bem. Mas eu repito, a troca dele mediante a ida ao banheiro, isso parece uma besteira, mas é de suma importância. O pH da nossa urina é totalmente diferente do nosso pH vaginal. E quando a gente vai ao banheiro, a gente faz xixi, umidifica. Parece simples, mas eu pego pacientes, é minha vida, minha rotina. Não, doutora, eu boto o OB de manhã, o absorvente interno de manhã, e eu só vou tirar à noite quando eu vou deitar. Várias, mas não é uma não, são várias. Então, assim, é de suma importância essa troca. O absorvente não vai te fazer mal, desde que você troque até ele estando seco. Como assim, doutor, ele tá seco? Ele tá seco, sem sangramento. No caso, no finalzinho da menstruação, que fica só um raiozinho, você quer utilizar. Mas ele teve umidade, ele esquenta a sua região íntima. Ele é um produto, um algodão, não é algodão, é um produto assim, sintético, não é? Foi pra piscina. Foi pra piscina e saiu. Foi pra piscina, saiu, coloca outro absorvente. Então é super interessante. E finalizando sobre os coletores menstruais, olha, gente, eu sou super feliz com essa descoberta. É extremamente saudável, é muito fácil a colocação. Existem ele de vários tamanhos, mas aí muitas pacientes perguntam, doutora, qual é o tamanho que eu compro? Intermediário, amor. Vai dar em todas as regiões. Doutora? Eu tenho curiosidade, eu não conheço o coletor. O coletor, ele é um produto feito com silicone estéreo, tá? Ele tem um formato copinho, de um copinho, na verdade eu diria um funil, tá? Esse funilzinho, ele tem um formato de gota e ele é fechado embaixo. Então, aqueles anéis, ele tem um anel maior e ele tem outros anéis embaixo. Aqueles anéis, eles vão se encaixar aos anéis do canal.
Então, como é que é feito? Vocês vão ter que imaginar que eu não trouxe um. Ele tá aqui. Você vai pegar a outra mão, você vai pinçar de um lado pro outro, a pinça. E você vai com as duas mãozinhas e coloca no canal. Abriu a pinça. Aí ela assim, doutora, eu não vou conseguir encaixar lá dentro. Não precisa. Você colocou assim, soltou. Você ficou em pé, ele se ajeita e ele vai para o local. Como é que ele funciona? Desse jeito. Ele vai entrar no canalzinho, o anelzinho dele vai encaixar no seu anel. Pronto. Então, o seu fluxo menstrual vai ficar sendo retido ali. Você, de tanto em tanto tempo, vai ao banheiro, pinça, tira o coletor e acaba liberando. E, assim, o material dele é 100% estéreo. Estéreo ele vai ser quando você recebe. Na continuidade, ele não vai ser. Mas é um material inerte. Ele não vai elevar a temperatura. Ele... Nossa, vaza, é maravilhoso. É maravilhoso, sério. Tem muitos casos de candidias de repetição que, no meio do tratamento, eu prescrevo o coletor. Para finalizar, a menopausa, quando é considerado que uma mulher entrou na menopausa, que deixou de ter aquela menstruação por quanto tempo, mais ou menos? Fala um pouco desse período. Sendo bem objetiva, tá? Menopausa. Meninas, a partir de 40 anos, observa o ciclo menstrual. Não é para ter menopausa com 40 anos. Mas eu estou dizendo, observe a mudança no ciclo menstrual. Porque o diagnóstico precoce vai te ajudar em algum possível tratamento e algum possível reposição. Isso é extremamente importante. Quando é dito mesmo menopausa, após 2 anos sem nenhum episódio de menstruação. Então, 2 anos. 2 anos contínuos. Doutora, eu estou tendo um intervalo de 3 meses sem menstruar. 3 meses sem menstruar. Você está no período perimenopausa, já tem como tratar, já tem como fazer várias coisas por você. Tá certo? Mas o diagnóstico menopausa a gente espera 2 anos para isso. Tem alguma dica final, doutora? Alguma mensagem que você quer deixar para as meninas, para as mulheres? Eu vou chegar nessa mensagem para as meninas, que me tocou muito os números que ela me passou. Meninas, se essa informação chegar até você, dizer o seguinte: menstruação é uma coisa natural. Todas as mulheres vão sangrar todos os meses. Não tenha vergonha. Se você não tem mãe em casa, se você não tem um pai que você tem acesso, procura a professora da escola, que você confia. Fala o que está acontecendo com você e pede ajuda. Não tenha vergonha. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui novamente. Muito bom, gente. Espero ter o recado ter chegado aí ao máximo de mulheres e meninas possíveis, porque também tem as mães que assistem, né? Isso pode ter sido bastante esclarecedor. E espero ter sido boa companhia para vocês. Não deixem de nos acompanhar. Nosso programa passa todos os dias, às 8 da manhã e às 8 da noite, aqui na TV Cidadã, canal 35.2 da sua TV aberta. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais, a hora que você quiser, no Facebook, no YouTube. E também, quem preferir aí acompanhar no ônibus, no carro, a nossa programação também passa na Rádio Senado Cidadã, na 105.5. Até a próxima, gente. Valeu, fica com Deus.